Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 5 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o grande assunto do dia foi um enorme ataque ucraniano feito contra várias bases aéreas russas, 2 bases aqui em Rostov, uma em Krasnodar, uma em Saratov e outra em Kursk. Foram várias bases aéreas russas atacadas, um monte de avião russo destruído, com talvez o maior ataque de drones até aqui nessa guerra. Foram mais de 100 drones de diferentes tipos, drones ucranianos entrando aqui e macetando mesmo aqui as bases aéreas russas, né? Aqui em Engels dizem que pelo menos 2 bombardeios atômicos foram atingidos aqui. O número de perdas vai ser difícil a gente saber nos próximos dias, os russos vão tentar esconder isso o máximo possível, mas a gente já tem algumas indicações de que a coisa foi muito séria mesmo. Como se não bastasse, um dos drones não explodiu aqui na base de Morozovsk, aqui em Rostov-on-Don, e de manhã cedo, quando foram os técnicos russos lá, de que tinha mais de 20 pessoas em torno do drone, quando aí o drone explodiu. E acabou levando à morte de um monte de gente. Já também teve muitos soldados, pessoal russo morto nesse ataque. Então, excelente notícia, um excelente golpe ucraniano na Rússia, né? Teve também de ontem para hoje um pequeno ataque com drones russos na Ucrânia, mas foram todos derrubados aqui na região sul, não causaram dano significativo, né? Agora, temos más notícias também. Começou a batalha por Chasiv-Yar. Ao contrário do que mostra esse mapa aqui, o ponto que os russos fizeram o ataque não foi pelo sul, foi por aqui, ó. Eles conseguiram entrar aqui em Canal, aqui Canal deve ser Canal mesmo, né? Enfim, mas eles entraram aqui nessa região aqui e começou, portanto, a batalha por Chasiv-Yar, né? Os ucranianos seguraram eles por muito tempo, mas parece que finalmente aquele avanço aqui em Ivanivsk impediu de segurar por mais tempo. De qualquer forma, as imagens são mais uma vez trágicas para os russos, grandes colunas de tanques sendo destruídas aqui, e eu lembro a vocês que essa ideia de ceder espaço, isso está de acordo com o que está planejando os ucranianos, né? Desde a saída dos Alushny, a ideia não é conter o avanço russo de forma absoluta, apenas retardar ele e poupar o máximo de recursos para uma eventual ação contraofensiva em algum momento do futuro. Essa ação contraofensiva certamente vai aguardar a ajuda americana que está para ser votada lá no Congresso americano, né? Só que a gente descobriu agora que o Jake Sullivan é o grande segurador do Biden nessa guerra, ou seja, por que a Ucrânia levou tanto tempo para receber o Abrams, levou tanto tempo para receber os F-16, levou tanto tempo para receber tanta coisa, por que estão reclamando agora de ataques contra refinarias na Rússia? Parece que o problema é o Jake Sullivan, né? Saiu uma reportagem lá nos Estados Unidos em que um colega de trabalho fala que é ele que está segurando as coisas por medo de retaliação russa, né? Detalhe, o Jake Sullivan foi o responsável pela saída americana do Afeganistão, só para você ter uma ideia, né? E, bom, a gente vai ter que falar também da lambança diplomática do governo Lula, que falou que não apoiou uma resolução da ONU exigindo mais investigações sobre crimes de direitos humanos ocorridos na Ucrânia, porque alegou o governo do Lula, né, o idiota bêbado corrupto do Lula, falou que não, porque tem que ser uma coisa igual, tem que avaliar os dois lados e coisa e tal. É uma idiotice, não tem como equivaler as coisas. Só tem violação de direitos humanos na Ucrânia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. As coisas acontecem em solo ucraniano. Teve um caso aqui de um pelotão da Legião Liberdade da Rússia que entrou na Rússia. É coisa minúscula, é coisa que não tem importância nenhuma. As violações de direitos humanos acontecem no território onde está acontecendo a guerra. E é o território ucraniano, né? É uma idiotice sem sentido nenhum isso, que só mostra o absurdo da subserviência desse comunista corrupto safado como Putin. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Sei de Tudo, mas Não Posso Dizer Nada, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no evento principal, deixa eu lembrar vocês de que
O material que a gente comprou na vaquinha já chegou lá na Ucrânia, né? Já chegou com o Alex já comprou o material todo e está agora distribuindo para os soldados ucranianos e brasileiros lá, né? Então aqui, ó, deixa eu tocar para vocês. Bom dia, quero agradecer ao Alex Silva e ao canal Mundo em Revolução pela doação. No momento agora eu não pude gravar o vídeo com os produtos porque eu estou em posição, mas eu pedi para meus amigos ucranianos gravarem o vídeo, eles vão gravar e vamos juntar os dois. E eu retornando de missão, eu gravo o vídeo, agradecendo junto com eles. Obrigado, Alex, Mundo em Revolução. Muito obrigado, Slava Ucrânia. Heroína Slava, esse agradecimento é a todos nós, né? Дякуємо Алексу Сільві за надану нам допомогу. Слава Україні! Esses aqui são os ucranianos que ele pediu para gravar com o material que foi enviado aqui, o material que foi enviado da nossa vaquinha para ajudar o pessoal aqui, né? Eu não sei se eu posso dizer onde é que eles estão, mas eu garanto para vocês que eles estão numa posição bem na linha de frente, num ponto muito notável dessa guerra aqui. É por isso que o brasileiro não pôde ter liberdade de gravar o negócio, porque ele está justamente... Então, reforçando esse agradecimento a todos, eu compartilho com todos que ajudaram na vaquinha, mas o principal agradecimento é nosso para eles, por estarem defendendo a liberdade lá na Ucrânia, né? Bom, houve um ataque com drones Shahid russos no território ucraniano também. Foram 13 drones Shahid, todos os 13 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, aqui principalmente na região do Dnipro. Teve também coisa aqui em Mykolaiv, Odessa, na região sul aqui da Ucrânia, mas todos eles foram derrubados, né? Como eu falei, ontem a gente teve um problema com drones Shahid que atingiram o alvo, porque o alvo foi em Kharkiv. Ali realmente é muito difícil impedir os drones, mas aqui no sul, como tem uma distância maior, não causou tanto dano, né? Bom, tem uma planta petroquímica chamada Nevinominsky Azot, que fica na região de Stavropol, na Rússia, e que está pegando fogo, né? Não temos imagens mostrando que isso seria um ataque de drones ucranianos, então não sabemos se é drones ucranianos. Mas dado o histórico recente de ataques ucranianos a refinarias russas, é bem provável que sim, foram mais um ataque ucraniano aqui com drones nessa refinaria, nessa planta petroquímica Azot lá na região de Stavropol, né? Stavropol é essa região aqui, ó. Stavropol é relativamente perto da Ucrânia, pode perfeitamente ter sido um ataque de drones aqui, né? Bom, agora a grande notícia do dia é justamente o grande ataque em várias bases aéreas russas ali na região. Então aqui a imprensa russa estava reportando ataques em Morozovsk e no campo de Engels, mas não foi só nesses, né? Morozov é esse campo aqui, e Engels fica aqui, né, em Saratov. Engels é uma das principais bases aéreas russas, é dali que eles lançam muitos dos bombardeios, daqueles grandes bombardeios que fazem com mísseis contra a Ucrânia. É aqui em Saratov e outras bases que ficam mais aqui no norte, são as bases principais russas, mas essa aqui também em Morozov também é uma base muito importante, e não foi só aqui, também teve base aérea em Kursk e em Yeisk aqui. A gente vai ver aqui as informações, olha só. Engels é uma base militar que inclusive tem bombardeios estratégicos, ou seja, bombardeios capazes de lançar bombas atômicas, né? Aqui dá para ver algumas explosões ali. Isso aqui, se não me engano, é Morozovsk. Morozovsk foi a que tem mais, a gente tem mais imagens de lá, né? Dá para ouvir o barulho aqui, né? E aqui, essa base aqui é a de Engels, tá? Isso aqui é a única imagem que a gente tem da base de Engels, é essa última aqui. As outras todas são de Morozovsk, né? E também a gente teve pelo menos 10 explosões que foram reportadas em Yeisk. Yeisk é essa outra base aqui em Krasnodar Krai, nessa região aqui, ó. É uma outra base aérea muito importante russa aqui, perto da Ucrânia, né? E aqui também teve 10 explosões. A gente não tem imagens dessa explosão, mas aqui está a descrição de um blogger russo ali na região. Mais de 10 explosões ouvidas
ali em Yeisk, no território de Krasnodar. Mais de 10 explosões aconteceram em Yeisk, ali no território de Krasnodar. Segundo com informações preliminares, a defesa antiaérea está trabalhando na cidade. Começou por volta das 3 horas da madrugada, de ontem para hoje. Em adição a isso, teve muitos barulhos e barulho de metralhadora, ou seja, metralhadora tipicamente são os russos tentando derrubar os drones, né? E na área do campo de aéreo que tem ali, né? Não houve informações oficiais ainda, então aqui tá também o ataque aqui em Yeisk, né? Segundo estão dizendo aqui, foi Morozov, Taganrog também teria havido ataques, Engels e Yeisk, né? Segundo os russos, esse daqui foi o caminho feito pelos drones, né? Então os drones saíram aqui da Ucrânia, alguns atingiram Kursk, Voronezh e chegaram até Saratov aqui, outros aqui vieram em direção a Rostov-on-Don, a Morozovsk, né? Tudo isso na madrugada de ontem para hoje aqui. A gente tem mais algumas imagens aqui, a maior parte das imagens é de Morozovsk, tá? Então aqui tem imagens da defesa antiaérea tentando parar o drone, aqui tem outras imagens. Sbili. Mais explosões aqui, mais tentativas de defesa antiaérea, né? E aqui dá para ver os ataques, o ponto em que caíram alguns drones, alguns ataques aqui, bem no solo aqui. Isso aqui é uma visão bem próxima ali, né? Segundo ele está dizendo, parece que o alojamento de pilotos também foi visado nesse ataque ali em Morozov, né? Tem algumas informações em bloggers russos aqui. Ataque massivo das Forças Armadas Ucranianas em Morozov. O objetivo era o campo aéreo, mas nossa defesa antiaérea derrubou todos os drones. As luzes caíram em alguns lugares e contaram até 50 explosões, né? Por volta da 1 hora da manhã já tinham mais de 60 explosões, né? E na verdade a gente sabe que teve coisa atingida porque tem imagem que mostra a explosão no nível do solo. Então essa história que derrubaram tudo, isso é falso, né? Bom, aqui está a explicação da geolocalização da coisa. O pessoal fez a geolocalização aqui dos locais onde estavam, de onde foi o ataque, né? Então você tem aqui também a imagem onde seriam esses ataques. Então com a geolocalização dá para ver. Isso aqui é Morozov, tá? O vídeo foi filmado a partir desse ponto aqui. Então a gente tem pelo menos 4 explosões que foram no nível do solo, que seriam nessas posições aqui, né? E essa quinta posição ele só tem o azimuth, que é só a direção, não se sabe em que ponto exato que caiu essa quinta explosão aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar mais fácil de ver, né? O primeiro drone teria caído aqui, parece que bem na pista de pouso aqui, o segundo nessa região aqui, o terceiro por aqui. Embora aqui não apareça nada nessa região aqui, pode ser que tivesse sistema de defesa antiaéreo, alguma coisa aqui. Nessas bases aéreas acabam tendo equipamentos mais separados. Essa imagem aqui é uma imagem de radar que pode ser mais antiga, né? E essa quinta aqui, na verdade, só tem a linha, então não se sabe em que ponto da linha que houve, que foi atingido o local, né? Essas outras aqui você sabe o local porque você consegue calcular pelo som, né? A diferença entre a imagem e o som, você faz a conta, a velocidade do som dá para você calcular, então você sabe em que distância foram as explosões. Então isso daqui é o resultado desse ataque que teve aqui em Morozovsk. Outra coisa curiosa é que teve um drone musical, tá? Eu vou tocar para vocês aqui, eu não sei se o YouTube vai dar problema de copyright com isso, então se vocês ouvirem silêncio puro nos próximos segundos, é porque deu problema de copyright, eu fui obrigado a cortar o som desse vídeo, tá? Mas se ouvirem é porque é o som mesmo, é uma musiquinha, parece que é uma música chamada Was wollen wir trinken, é uma música de bebida alemã, né? É típico isso lá da Alemanha, olha só. Дрон с музыкой. Видели когда-то такое? Сильно. Essa música não foi adicionada depois não, né? Essa música é o drone tocando a música, no final das contas os russos até falando lá, olha só, um drone com música e coisa e tal. Enfim,
Curioso isso daí, né? Bom, a gente não sabe exatamente com precisão o que foi atingido, qual o grau de dano causado nos equipamentos russos, mas segundo as informações do Serviço Secreto Ucraniano aqui, segundo ele, a 25ª Brigada de Assalto Aéreo reporta que o ataque de UAVs em Morozov na última noite resultou na destruição de pelo menos 6 aeronaves, enquanto 8 foram seriamente danificadas. Além disso, 20 pessoais lá, 20 militares da base foram mortos ou feridos, né? É lógico que precisa ter confirmação disso tudo, mas a gente tem a indicação de que isso pode ser mesmo uma coisa muito séria, até pelo tipo de mensagem que os russos estão passando dessa história, né? Então, aqui o Anton Gerashenko está falando a partir disso que 6 aeronaves foram destruídas e 8 danificadas em Morozov, e aqui tem a imagem dessa base aérea de Morozov, dá para ver que tem um bocado de aeronave aqui mesmo, então pode ter sido realmente uma coisa bem significativa, né? É lógico que a gente precisa comparar o antes com o depois, temos que ver o depois desse ataque, o que teve isso daí, né? Mas por enquanto a informação que a gente tem é essa, né? Mas tem, na verdade, informações mais detalhadas que vieram de um canal de propaganda russo chamado Kremlin Secrets. E segundo este canal russo, está dizendo que foram 4 aviões Su-34, 2 Su-25 e 2 ou 3 Tu-95M. Esses Tu-95M são os que tem lá em Saratov, né? São os da base Engels 2. 2 ou 3 desses é realmente uma coisa muito bacana, muito bom isso daqui, muito positivo, né? Os 4 Su-34 e Su-25 seriam os 6 que foram destruídos, teria vários outros danificados, segundo os ucranianos, né? Então aqui, ó, a mensagem do cara diz o seguinte: notícias ruins para a nossa aviação, existem perdas em pelo menos 2 campos aéreos, bombardeios estratégicos estão danificados. Infelizmente, o ataque inimigo à noite e na manhã do dia 5 de abril afetou não apenas Morozovsk, mas onde 4 das nossas aeronaves foram danificadas, mas perdas sérias aconteceram em 2 outras bases aéreas, né? De acordo com fontes no VKS, que é a Força Aérea Russa, drones inimigos quase completamente destruíram 2 Su-25 no campo de Yeisk, né? Então lembra, além de Morozovsk aqui e de Saratov aqui, também Yeisk aqui, né? Onde houve o relatório de 4 mortes ali em Yeisk. O campo de Engels 2 também foi atacado, várias fontes nos informaram que houve dano a 2 ou 3 Tu-95, que são bombardeios estratégicos, que são inclusive capazes de levar bombas atômicas, e a morte de 7 pessoas. Entre os mortos estariam vários pilotos de bombardeios estratégicos, mas isso precisaria de verificação adicional. Outros interlocutores negam essa informação sobre danos aos bombardeios no campo aéreo de Engels. Os rumores são ditos como altamente classificados, né? Ou seja, no final das contas, os russos vão querer esconder isso daí. Isso é sinal de que as coisas foram muito ruins, né? E como se não bastasse, tem essa mensagem aqui do Fighter Bomber, falando ainda sobre as notícias, né, da madrugada. Há 1 hora atrás, enquanto estavam limpando destroços e investigando a queda dos drones ucranianos, uma explosão aconteceu na base aérea e tem pessoas feridas, né? E eu quero lembrar a todos que essa não é a última vez, esse já é o 3º caso em que uma bomba de UAV explode quando existe uma multidão em torno dela avaliando, né? Então isso foi o que aconteceu. Um dos drones caiu lá na base aérea de Morozovsk e as pessoas estavam investigando porque não tinha explodido aparentemente, e aí explodiu e atingiu um monte de gente. Ele fala só de feridos aqui, mas tem gente falando que teve mortes também nessa explosão de manhã cedo, ou seja, depois do que aconteceu de madrugada, teve mais mortes agora pela manhã, né? E a impressão que dá é que os russos estão começando a preparar o público para mais notícias, né? Hoje na mídia russa saiu a informação de que a próxima leva de Su-34 foi transferida para o Ministério da Defesa como parte de uma defesa, né, como parte de uma ordem de defesa, ou seja, está dizendo aqui que as fábricas russas de avião entregaram mais
aviões Su-34, provavelmente falaram isso. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas falaram isso para preparar para as notícias de que foram destruídos um monte de Su-34 nas bases aéreas russas, né? Bom, teve também explosões em Kursk, tá? Em Kursk, a gente falou sobre explosões ontem, explosões hoje, tá tendo um trabalho constante dos ucranianos aqui, né? E, em parte, mais uma vez, uma parte da cidade está pegando fogo, a gente não sabe exatamente o que é. É possível, não é da cidade em si, é próximo à cidade. Deve ser alguma base aérea, algum grupo militar que está ali na região, e dá para ver aqui o incêndio em Kursk, alguma coisa foi atingida ali também, né? Ou seja, isso aí foi o grande evento do dia, foram vários ataques aqui em bases aéreas russas aqui, uma coisa realmente muito significativa, né? Bom, além disso, a gente teve uma subestação que foi atingida ali em Zaporizhia, na região de Tokmak. A gente tem a imagem aqui dos ucranianos atingindo. É lógico, essa subestação aqui fica na Ucrânia ocupada, né, na parte ocupada da Ucrânia, mas é inevitável ter que atingir esse tipo de coisa, porque, né, isso aí está sendo usado pelos russos no momento, né? Bom, as notícias até aqui foram boas, né? Os ucranianos conseguiram destruir um monte de aviões, mas a gente tem notícias ruins também, infelizmente. Isso daqui é uma imagem do início da batalha por Chassivyar, né? Os russos mandaram uma grande coluna aqui, você está vendo a batalha, os ucranianos tentando destruir os russos. O vídeo está um pouco acelerado, né? Aqui estão os tanques russos avançando aqui, tentando chegar em Chassivyar. Chegaram nos arredores de Chassivyar, vocês vão ver aqui, eles vão chegar numa floresta aqui, não foram totalmente destruídos antes de chegar lá, mas foram destruídos depois. Então, no final, acabaram os blindados todos destruídos, mas nesse meio tempo eles chegaram a essa floresta aqui. Ou seja, podemos dizer que o início da batalha por Chassivyar, aqui já é Chassivyar, o início da batalha por Chassivyar já começou, né? A 67ª Brigada Mecanizada diz que o ataque foi repelido, ou seja, os ucranianos impediram que os russos estabelecessem posições ali, mas é sempre preocupante, é o início dessa batalha, né? E lógico, como eu falei, teve muita perda dos russos. Para você ter uma ideia, aqui tem um vídeo do pessoal da Chuvastia Republic, a República Chuvastia, na Rússia, que é um daqueles grupos étnicos minoritários que são dominados pelos russos, e o pessoal está conversando aqui, falando sobre a quantidade de mortos dentre eles ali, né, do pessoal da República Chuvastia. E, na verdade, é o que o pessoal está falando aqui, né? Eles não estão percebendo que isso daqui é uma forma de limpeza étnica do Putin, né? O Putin está aproveitando essa guerra para diminuir a força dessas populações que tem dentro da Rússia, de outras etnias, de movimentos separatistas e coisa e tal, está dizimando esse pessoal todo muito antes de mandar a galera de Moscou mesmo, de São Petersburgo, a galera que realmente é russa, né? Ou seja, o pessoal está sendo mandado para o matadouro. Bom, as cartas aqui do Polevolan mostram aqui um pequeno avanço aqui em Siversk, na região de Siversk, que fica próximo a Bakhmut também. Aqui, ó, Siversk fica aqui, Siversk aqui. Aqui houve mais um pequeno avanço russo nessa região, né? Isso aqui é preocupante porque ontem já havia um pequeno avanço russo aqui também, né? Ou seja, pode indicar uma velocidade maior dos russos nessa região. Bom, aqui é a grande local de preocupação, como eu falei para vocês, aqui é Bakhmut, aqui é Chassivyar, né? Chassivyar está aqui. Os russos têm tentado avançar nessa região. Bordanivka e Ivanivsk eram os grandes pontos que os ucranianos conseguiam segurar os russos aqui. Mas como eu falei para vocês, houve um avanço russo aqui que tomou a parte alta aqui próxima a Chassivyar. E isso é uma coisa problemática, porque no final das contas agora ficou mais fácil para os russos atacarem Chassivyar, né? E foi exatamente o que eles fizeram aqui. Dá para ver aqui que foi um pequeno avanço nessa região aqui, mas chegaram na cidade. É o começo da batalha por Chassivyar, né? O avanço em si foi pequeno, mas é o início da coisa. Bom, também tem aqui informações na região de Pervomaisk, próximo a Avdiivka, mas nenhuma grande novidade por aqui. Houve também uma tentativa de avanço russo aqui na região de Staromayorsk, próximo de Urozhaine, né? Avançaram um pouquinho aqui, mas nada significativo. E também aqui em Robotny. Aqui é mais preocupante, né? Os russos conseguiram tomar uma área aqui e forçar as defesas ucranianas a saírem aqui da região sul de Robotny. Isso daqui é algo preocupante, né?
Todos esses avanços que a gente viu aqui são preocupantes, evidentemente, particularmente Robotnik e Chassiviar, mas eu quero lembrar vocês que os ucranianos fizeram uma decisão que eu acho correta, que é não forçar demais a defesa neste momento. Por quê? Porque os ucranianos estão aguardando a ajuda internacional, que deve retomar em pouco tempo, e também os F-16 que devem chegar no verão. Com os F-16 e com a ajuda internacional, os ucranianos vão ter capacidade de avançar muito mais, com muito mais força. Então o crucial agora não é segurar cada palmo de terra. Se os russos avançarem, retomarem alguma coisa, não tem problema. A questão toda, o principal é poupar as forças ucranianas para uma grande ação que deve acontecer aí mais adiante, quando a Ucrânia tiver mecanismos para fazer essa ação. Isso que é importante, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre mais ameaças vindas aqui do Peskov, dizendo que não, que já estamos em guerra com a OTAN e não sei o que é lá e coisa e tal, mais ameaças desse tipo que infelizmente parecem que estão surgindo efeito, pelo menos com relação ao Jake Sullivan, né? Isso daqui é uma entrevista que saiu do Mike McCall, que é um parceiro do Sullivan, né? Trabalha com o Sullivan lá, e ele disse que o Sullivan acredita que a Rússia lançaria um ataque nuclear contra os Estados Unidos se os Estados Unidos der muita ajuda militar para a Ucrânia. Ou seja, olha aqui como é que foi a pergunta, né? Um monte de pessoas tem feito uma distinção entre o Tony e o Jake, né? Sobre a posição deles, o Antony Blinken e o Jake Sullivan, né? O que você pensa da lógica do Jake nisso daí? O Jake é extremamente cuidadoso, ele é muito tímido. E ele trouxe essa noção de que, bem, se dermos muita ajuda para a Ucrânia, então a Rússia vai usar uma bomba nuclear nos Estados Unidos. Bem, nossa inteligência diz que não, que eles não fariam isso de forma alguma, porque isso seria algo que mudaria a coisa para todo mundo, né? E é o que eu falo para vocês, não tem como, não tem nenhuma lógica os russos usarem uma bomba atômica, principalmente nos Estados Unidos, seria o fim da Rússia, né? Mas enfim, aqui está toda essa discussão aqui, e aí o pessoal está caindo em cima do Jake Sullivan, porque aparentemente esse cara aqui é ele que está segurando essa ajuda toda. A negação da Casa Branca de fornecer ATACMS, F-16 e coisa e tal, aparentemente é o Jake Sullivan que está preocupado com não escalar a guerra. Será que esse cara é um agente russo? Não dá para descartar não, né? Enfim, lembrando que o Sullivan foi o cara que levou a saída, que planejou a saída do Afeganistão, né? E também foi o cara que disse que a Ucrânia deveria parar de atacar as refinarias russas para que os preços do petróleo não aumentassem antes das eleições americanas, né? E isso é uma coisa totalmente inútil, até porque agora, com a ameaça do Irã atingir Israel, de uma guerra completa ali no Oriente Médio, o preço do petróleo já foi para as alturas, então os ataques ucranianos agora ficaram até irrelevantes nessa história. Irrelevantes em termos de preço do petróleo. Mas é lógico, continuam sendo relevantes no sentido de que tiram da Rússia a capacidade de lucrar com o petróleo, né? Bom, e parece que agora, depois desse ataque que teve, né, das bases aéreas russas ali no sul da Rússia, o David está falando que aposta que amanhã o Jake Sullivan vai falar com o Joe Biden para mandar uma carta para a Ucrânia falando com ele para parar de explodir as aeronaves russas e coisa e tal. Enfim, essa é a situação. Agora que ficou claro quem é o que está segurando a coisa, né, vamos torcer para isso se resolver rapidamente, né? Bom, saiu um vídeo aqui que é curioso, é um vídeo antigo, tá? Esse vídeo não é novo, mas justamente mostra soldados das Forças Armadas Russas comemorando a explosão da hidroelétrica de Kakhovka, né? Vocês lembram, os russos explodiram no verão passado a hidroelétrica aqui de Nova Kakhovka, nessa região, aliás, a cidade é Nova Kakhovka, a hidrelétrica chama-se hidrelétrica de Kakhovka, né? Porque Kakhovka é essa outra cidade que tem aqui. Mas enfim, os russos falaram que não foram eles, que foram os ucranianos que atingiram a represa e coisa e tal. E aqui tem o vídeo do russo comemorando a saída da água, a explosão, as coisas desabando e coisa e tal. Não, foi assim não.
Enfim, só para reforçar que foram os russos mesmo que fizeram, né? Bom, a Finlândia avisou que está fechando sua fronteira com a Rússia de forma definitiva por conta da tentativa russa de empurrar imigrantes ilegais na Finlândia, né? Isso tem sido feito já há muito tempo. Eu fico me perguntando só se a Rússia não faz isso em outros países também, né? Ucrânia retomou o transporte de containers a partir do porto de Odessa. Olha a grande vitória ucraniana do ano de 2023, né? Muita gente acha que 2023 foi uma grande falha, que os ucranianos não avançaram, mas sim, foi muito importante terem limpado a frota do Mar Negro, terem limpado o Mar Negro dos russos, e agora podem retomar até transporte de container a partir do porto de Odessa, né? Agora, vergonha das vergonhas. Esse pessoal está tão alienado, está com a cabeça tão destruída pelo comunismo, que não consegue perceber o tamanho da besteira que eles estão falando. Olha aqui o que disse a merda do diplomata brasileiro lá na ONU. Olha só. Não porque a resolução, não aprovaram uma resolução da ONU para prorrogar a investigação de violações de direitos humanos da Ucrânia e criticou o texto. A resolução foi aprovada, tá? O Brasil votou contra. Aqui, ó. A resolução é desequilibrada e coloca o fardo das violações dos direitos humanos em apenas um lado do conflito. Caramba, um país invadiu o outro, é só um lado que está violando os direitos humanos. A Ucrânia está se defendendo, você está falando que é a vítima. Não, porque a mulher foi estuprada, mas ela também deu um tapa no estuprador, né? Também arranhou o estuprador, e não, tem que tratar igual, né? Caramba, que lógica burra é essa? Típica de petista, de idiota da esquerda, de gente desequilibrada, socialista, porra. Olha só o absurdo que o cara tá falando. We would like to express its deep concern with the situation of human rights in Ukraine, particularly the alleged violations regarding displaced and deported children. Ele fala que o Brasil está preocupado com a violação de direitos humanos na Ucrânia, particularmente com a deportação de crianças e coisa e tal, né, que teria acontecido e tal. Até aí tudo bem, né? É verdade, ele usa o termo alegado, né? A alegada deportação de crianças, embora isso já esteja mais do que provado, o Tribunal Penal Internacional já mostrou até uma ordem de prisão contra o Putin por isso, porque está mais do que provado que existe, né? Mas the attacks on civilian targets and the increasing number of deaths. However, we remain disappointed with the text before us. Mas nós estamos desapontados com o texto que está na nossa frente. The resolution is unbalanced and places the burden of human rights violations solely on one side of the conflict. A resolução é desequilibrada e coloca o fardo das violações de direitos humanos em apenas um lado do conflito. Caramba, foi o lado que invadiu outro país, cacete! O que você queria? Tá querendo culpar os poloneses pela invasão da Alemanha na Polônia? Que porcaria de idiotice que esse pessoal tá fazendo. Cara, que vergonha de ser brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.